Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Graças a Deus mais um dia. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, pois a sua misericórdia não tem fim. Grande é a fidelidade do Senhor para conosco. Meus queridos, aqui em Lucas capítulo 7, versículo 13, vai dizer: Vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Deus, Ele conhece cada coração, cada alma aflita, cada pessoa que está passando por grandes lutas, pelejas da sua vida, fraquezas, desânimo. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, lá aos livros aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, que a obra que Deus começou, Ele vai aperfeiçoar. Então que nós tome posse dessa palavra. Jesus chegou a esta mulher, a viúva de Naim, da cidade de Naim. Jesus viu aquele cortejo, a mulher que já era viúva, ou seja, já tinha perdido o seu marido, e agora estava perdendo o seu único filho. Havia os discípulos com Jesus e havia uma multidão com aquela mulher. Nos dá a entender que eles iam exatamente fazer o enterro. Jesus, ele se encheu de íntima compaixão e disse àquela mulher: mulher, não chores. Ele foi até o caixão daquele mancebo, daquele jovem, tocou no esquife e disse: levanta-te, jovem. E Jesus trouxe de volta o sorriso para aquela mulher. Jesus trouxe de volta a alegria, o ânimo, o qual o povo ia enterrar, o qual o povo estava enterrando, levando para a sepultura a alegria daquela mulher. Aquela mulher, irmãos, já tinha tido uma grande tristeza ao perder o seu marido. E agora estava vendo uma multidão enterrando aquele jovem. E se nós prestarmos bem atenção no que eu falei lá em Os Filipenses, que a obra que ele começou em vós, ele vai aperfeiçoar. Eu já tenho uma palavra de Deus para o teu coração nesta manhã, dia 26 de outubro de 2021. É que muitas vezes a multidão, muitas vezes pessoas que não conhecem, não entendem o trabalhar de Deus em nossas vidas, mas só Deus conhece as nossas lutas. Só Deus conhece, irmãos, aquilo que nós passamos. Só Deus sabe os leões, os ursos que nós matamos. Muitas vezes vem uma multidão. E quem é essa multidão? É o nosso inimigo. É o nosso inimigo da nossa alma, que quer enterrar os nossos sonhos, quer enterrar aquela vida que Deus nos deu, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de abundância. Irmãos, o Senhor Jesus chega hoje para cada um de nós e Ele diz: não chores, não tenha medo. A obra que eu comecei em vós, eu estou aperfeiçoando. Que nós não possamos esquecer que Ele é o Deus que se vestiu dessa roupa que eu chamo carne, se fez de homem para sentir, para ver até onde nós conseguimos suportar. Aquela mulher estava chorando, aquela mulher estava triste, porque estavam enterrando os seus sonhos, estavam enterrando aquilo que ela mais amava e mais ama na sua vida. Irmãos,
Deus é Deus que ressuscita sonhos. Deus é Deus que ressuscita a vida. E Ele nos dá a sua própria vida. Uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de sossego, de ânimo, de riqueza. Meus queridos, minhas queridas irmãs, a palavra de Deus nesse dia para mim e para você meditar na sua palavra. A obra que Ele começou dentro de cada um de nós, Ele vai aperfeiçoar. E Ele não vai deixar multidão nenhuma. Ele não vai deixar inimigo nenhum. Entenda que eu estou pegando como símbolo, simbolicamente aquele povo e trazendo para a palavra espiritual. Ele não vai deixar, irmãos, que os nossos sonhos, que a nossa vida, que a nossa alegria seja enterrado. Deus conceda um dia abençoado, um dia cheio da sua graça e da sua misericórdia. A Bíblia diz, irmãos, que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E a sua fidelidade é grande para conosco. Assim como Ele foi com Abraão, com Isaac, com Jacó. Assim como Ele foi com Davi, seu servo. Assim como Ele foi com o próprio Paulo, com o próprio Pedro, João. Assim como Ele é com tantos, tem todo mundo. Porque todas essas pessoas sofreram, irmãos. Todas essas pessoas foram perseguidas, passaram fome, passaram sede. Mas Ele não deixou os sonhos que Ele tinha sonhado para aquelas pessoas ser enterrado. O sonho de Deus não foi enterrado. Sabe por quê? Porque o sonho de Deus não é o sonho do homem. Então o sonho daquela mulher não era simplesmente o sonho dela, mas o sonho de Deus. E não foi enterrado, porque era o sonho de Deus. O sonho de Deus não pode ser enterrado. O sonho de Deus não pode ser colocado em covas. Porque o sonho de Deus é para ser vivido. A obra que Ele sonhou para a tua vida, para a minha vida, tem que ser vivida aqui na terra. E não pode ser enterrado. Amém?